Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Renato Caetano e fique tranquilo, porque eu não vou pedir para você ficar se inscrevendo no meu canal, tá? Pode ficar despreocupado. A minha intenção é somente compartilhar alguns conhecimentos que tenho com você que atua no segmento de proteção veicular ou no segmento de vendas. Eu recebi uma pergunta bem interessante: como é que a gente faz para expandir comercialmente? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a fazer uma viagem comigo lá para 1500, ou mais precisamente 1400, alguma coisa. Você lembra, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral ele saiu em direção, né? Ele saiu quando Pedro Álvares Cabral ele saiu nas suas expedições marítimas. Você sabe que o Brasil ele foi descoberto talvez ali por um erro de cálculo na rota de Pedro Álvares Cabral, correto? Mas o que eu quero que você pense é que naquela época Pedro Álvares Cabral ele juntou lá 13 caravelas, mais de 1.200 homens, organizou comida, bebida, especiarias, né, as bugigangas de modo geral, e saiu em direção a uma descoberta de uma nova rota que ele precisava, se não me engano, fazer na época Portugal-Índia. E como ele passava pelo canal ali de Constantinopla, que havia sido fechado, ele precisava de novas rotas. E acabou ali por meados de 1500 descobrindo o Brasil, avistando o Monte Pascoal. E por que eu sei disso tudo? Porque eu sempre gostei de história. Inclusive, ó, grande abraço pro meu professor, se um dia você assistir esse vídeo, Sancler, meu professor de história lá do Colégio Dom Cabral. Mas vamos trazer para nossa realidade aqui. Quando a gente fala de expansão comercial no nosso segmento de atuação de proteção veicular, e esse vídeo ele foi originado por causa de uma pergunta que eu recebi de um colega de profissão. A primeira coisa que você tem que pensar na sua expansão é que você não vai precisar de caravelas e nem de 1.200 homens. Você vai precisar simplesmente de um telefone. Mas independente da sua expansão, ela ser digital ou presencial, a primeira coisa que você tem que pensar na sua expansão é que você vai precisar de uma base. E que base seria essa? Cara, é a base muito básica que eu digo, por exemplo, de prestadores, tanto no quesito de oficina, quanto como prestadores de assistência 24 horas, chaveiros, eletricistas e por aí vai. Por que você precisa disso? Por que eu te dou essa orientação em buscar esses prestadores? Porque independente da cidade que você está atuando, quando você faz uma expansão comercial, a primeira coisa que a pessoa pergunta: beleza, cara, gostei, quais são as oficinas credenciadas que eu tenho aqui na minha cidade? E por mais que você responda: a oficina aqui é livre escolha, talvez aquela pessoa, ela nunca tenha tido a experiência de uma colisão, então ela não sabe como proceder, quem que ela vai procurar. Então, se você tem uma referência, por exemplo, na cidade, em centro automotivo, e só de você falar: olha, aqui eu tenho, por exemplo, a João Auto Center, e o cara sabe que aquela oficina é uma oficina que tem boas referências, ele vai se sentir mais seguro. Quando você fala que na cidade existem empresas que vai atendê-lo aí a qualquer momento que ele precisar, quando ele acionar pelo 0800, ele também vai se sentir seguro. Então a primeira dica para você fazer sua expansão, antes de você sair viajando, gastando dinheiro, colocando as suas especiarias dentro do seu carro, eu recomendo que você faça essa análise. E falando em análise, é muito importante também você escolher qual é a sua cidade de atuação. E como a gente está na era digital, qualquer pessoa de qualquer lugar ela pode trabalhar, correto? E aí vem o primeiro ponto de dica comercial. Quando você tem novos consultores, as pessoas sempre perguntam: tá, mas para quem que eu vou ofertar o produto? É só eu me cadastrar na internet e sair vendendo o produto? Não. Eu sei que a sua pergunta não foi essa, mas a primeira coisa que eu falo para você é que a pessoa ela vai começar a tentar comercializar o nosso produto dentro do seu círculo de amizade, seu círculo familiar. Então, se você já tem nessa cidade esses pontos aí cadastrados, ponto positivo para você. Outro ponto muito importante quando fala em expansão é justamente analisar a cidade, saber se aquela cidade é o interior do estado de Minas Gerais ou do interior de qualquer outra cidade. Por quê que eu digo que é interessante você analisar não somente o tamanho da frota, a renda per capita daquela cidade, a população que tem naquela cidade, a quantidade de bancos que tem naquela cidade é muito importante também. Mas por quê? O que o banco tem a ver com a minha expansão comercial? Cara, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu morei numa cidade chamada São Francisco. Lá existem 3 agências bancárias, 4 agências bancárias: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Toda pessoa que mora nessa cidade, ela tem conta ou no Banco Bradesco ou no Banco do Brasil. Então é normal que quando ela compre um veículo financiado ou um veículo com consórcio,
o próprio gerente do banco, ele já vai ofertar o seguro para essa pessoa. E como ela mora no interior, quando você fala de interior, a gente está falando de uma taxa de roubo e furto baixa, a gente está falando de um índice de sinistralidade muito baixo. Então a gente está falando de pessoas que às vezes têm um perfil muito bom e mora também em um ambiente onde o índice médio de sinistralidade ele é baixo. Índice médio não, o índice de sinistralidade ele é baixo. Então isso faz com que o valor do seguro ele seja muito baixo. E quando você entra com o valor da proteção, pode ser que a gente encontre proteções mais caras do que o seguro. Então tudo isso vai influenciar sim na sua expansão. Eu mesmo fiz um trabalho lá atrás sem nenhum tipo de análise, fui para o interior, gastei dinheiro, juntei equipe, cheguei lá, não consegui vender uma proteção veicular. Por causa... Reportado radar à frente. Não consegui comercializar uma proteção veicular devido à falta de estudo que eu tinha feito na minha expansão comercial. Então depois que você analisar tecnicamente esses fatores, aí sim você pode partir para a sua expansão. Mas quem é que eu vou buscar na expansão? Pessoas que têm um perfil similar ao seu. Não adianta você também buscar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento prévio na área comercial ou na área automotiva, na área de veículos, porque isso vai demandar tempo. Por mais que a associação que você trabalhe, ela tenha uma boa autoridade no mercado, ela tenha excelentes planos de desenvolvimento comercial, você vai demandar muito tempo. E quando você demanda muito tempo na sua expansão... Reportado radar à frente. Quando você demanda muito tempo na sua expansão, o seu retorno ele tende a ser um pouco mais lento também. Então, quem são as pessoas que têm um perfil ideal para você buscar? Despachantes, os próprios corretores de seguro. Você pode buscar os representantes de consórcio. Você pode buscar casas de peça. Você pode buscar, às vezes, o próprio prestador do reboque ali da assistência 24 horas ou até mesmo de uma oficina a qual você vai credenciar. E tudo isso você vai precisar apresentar no plano de carreira e desenvolvimento que você tem. Então, resumindo, eu não faço nenhuma expansão sem antes procurar ter uma base sólida de prestação de serviço, sem antes entender se aquela cidade ela tem público para o meu segmento e sem antes entender se eu tenho futuros representantes. Reportado radar à frente. Se eu tenho futuros representantes também nessa cidade. Espero ter te ajudado com essa dica, espero ter te ajudado também esclarecendo esses pontos, mas hoje eu, Renato Caetano, eu atuo dessa forma. Então, por exemplo, isso é diferente de quando você recebe uma ligação. Recebi uma ligação de uma pessoa que quer me representar, vamos falar aqui em uma cidade, quer me representar lá em Três Corações, sul de Minas. Cara, aplica-se o mesmo questionário que você faria na sua expansão. Pergunta para essa pessoa se ela conhece a oficina, se ela tem bom relacionamento, se ela sabe quem são os principais prestadores de serviço, se ela sabe quais são as principais agências de veículo da cidade, se ela sabe quem são os principais mecânicos, os principais centros automotivos, se ela sabe, por exemplo, onde que estão os maiores polos de roubo e furto daquela cidade. Reportado radar à frente. Eu já escutei, velho. Por quê? Porque quando ela responder isso, você vai conseguir mensurar se ela está pronta para te representar, para você diminuir o seu tempo, e se na cidade que você vai fazer sua expansão também já tem toda essa estrutura, tá bom? Então, no mais, eu agradeço pela sua pergunta, espero ter te ajudado mais uma vez. Grande abraço e sucesso para você. Valeu!